Agora, vamos à pergunta que não quer calar. É possível você se tornar dono de algum lugar que já tem um dono? Imagine você que os portugueses disseram que descobriram o Brasil e tomaram posse dessa terra. Acontece que, pelo que nós já vimos nas aulas anteriores, essa terra já era habitada pelos índios, pelos indígenas, pelos nossos povos originários. E os portugueses simplesmente desconsideraram essa posse da terra. E, a partir do escambo, ou seja, a troca de quinquilharias, de bobagens, espelhos, seda, punhal, algumas armas de fogo, eles conseguiram convencer os indígenas a entregar toras e mais toras de madeira, conhecida como pau-brasil, para os portugueses. E essa madeira era tão valiosa para os portugueses exatamente por uma característica sua em particular: a coloração vermelha. O vermelho na Europa era uma cor extremamente rara, que só era utilizada pelos integrantes do alto clero ou pelos nobres. Ou seja, só quem tinha muita grana poderia usar a cor vermelha, porque era uma cor rara. Era difícil você conseguir o tingimento vermelho. E quando eles chegaram aqui, eles viram que o pau-brasil ele tinha essa coloração vermelha que era facilmente retirada da madeira, além de ser uma madeira de muito boa qualidade, para a construção, por exemplo, de violinos. Dizem, inclusive, que os melhores violinos são feitos com a madeira de pau-brasil. Então imaginem, os portugueses, ao descobrir essa árvore e o seu potencial comercial, fizeram grandes e grandes carregamentos em direção à Europa e ganharam muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Mas, nesse primeiro momento, isso ainda não era a prioridade dos portugueses, que queriam encontrar nas nossas terras ouro e prata. Como eles não acharam logo de imediato, como os espanhóis já tinham achado, eles continuaram utilizando a rota para as Índias em busca de especiarias, porque isso era mais lucrativo para eles. Então, a gente dizer hoje que o Brasil simplesmente foi descoberto pelos portugueses, como se ele não existisse antes e começasse a existir a partir daquela chegada, 22 de abril de 1500, é no mínimo estranho. Agora, se a gente começa a pensar que o Brasil, ao receber os portugueses, ou pelo menos com a chegada dos portugueses, ele passa a ter a história dos seus povos originários modificada completamente, isso é uma questão a ser pensada. Porque a partir da chegada dos portugueses, a história dos povos que aqui habitavam será modificada completamente. Porque esses caras, eles vão utilizar diversas táticas de dominação. Porque eles queriam simplesmente usar o território para tirar todas as suas riquezas. E os povos originários eram um empecilho a isso. Então, os portugueses vão se utilizar de diversas táticas. Primeiro, tentam na camaradagem através do escambo. Depois, eles vão se utilizar de táticas de guerra para poder escravizar esses indígenas. Primeiro, aqueles que não aceitassem o domínio dos portugueses seriam facilmente assassinados. Isso graças à grande capacidade bélica dos portugueses, ou seja, os portugueses possuíam armas de fogo, o que isso era uma superioridade enorme em qualquer conflito. Então, apesar dos índios estarem em uma grande maioria, os portugueses, os europeus em geral, eles tinham a arma de fogo que era algo que era muito superior às armas que os indígenas utilizavam. Além disso, também os cavalos, que não eram conhecidos aqui na América, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola, o que causou grande espanso, e os cavalos eram verdadeiras máquinas de guerra, o que dava uma grande superioridade. Então, apesar do maior número, os portugueses conseguiram vencer batalhas cada vez mais importantes com relação aos indígenas. Algumas tribos se associavam aos portugueses em busca de vencer tribos rivais. Outras eram simplesmente vencidas nas guerras, nos conflitos armados. E uma outra arma utilizada muito grandemente pelos portugueses, pelos europeus em geral, mas aqui no nosso caso em particular, era exatamente uma arma biológica. Uma simples gripe, ou uma gripezinha, como a gente está acostumado a ouvir ultimamente, levou ao óbito, levou à morte centenas de milhares de índios, porque eles não tinham a proteção natural para esse vírus. Assim como hoje, 2021, nós estamos assistindo, desde 2020, uma série de pessoas morrendo por conta de um vírus até então desconhecido, que nós não tínhamos a imunidade necessária para isso.
Então a gente acompanhou uma porrada de gente morrendo por conta de um vírus desconhecido. Para os indígenas aconteceu a mesma coisa. Então não pensem que era algo absurdo morrer de gripe. Apesar de gente aqui no Brasil nomear o coronavírus, a Covid-19, como uma gripezinha. A gente já viu que não é uma simples gripe. Assim como não era uma simples gripezinha para os indígenas. Fora isso, muitos deles utilizavam roupas infectadas de doença. Quando eles viram que os índios morriam por qualquer doencinha, então um simples resfriado para os portugueses era o suficiente para matar uma tribo inteira. Porque os portugueses possuíam anticorpos, os indígenas não. Então imaginem vocês que, quando eles perceberam a força desse tipo de arma, a tal da arma biológica, eles vão simplesmente pegar roupas infectadas de varíola, por exemplo, e vão dar para os indígenas. Resultado, todas as pessoas que tinham contato com essas roupas seriam infectadas. Então tribos inteiras foram dizimadas propositadamente pelos portugueses. Para quê? Para poder assumir o controle da terra e não simplesmente tentar dividi-la com os indígenas. Porque dividir não é uma coisa muito comum para os europeus. Eles queriam dominar. Então nada de dividir, nada de compartilhar. Então, se utilizando dessas armas, é que os portugueses vão literalmente dizimar centenas de milhares de tribos indígenas que irão cada vez mais se afastar e vão para o interior do nosso território, deixando o litoral mais para o comando dos portugueses, que vão, a partir de agora, começar a escravizar esses indígenas para que eles façam o trabalho escravo de cultivar a terra. E é isso que a gente vai começar a discutir no nosso próximo encontro, quando a gente vai começar a falar sobre as capitanias hereditárias, a Fundação de Salvador e vamos dar sequência, beleza? Ok, galera? Até a próxima aula. Tamo junto!